do mar, eles perguntaram: Mestre, quando que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o confiou, firmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: as obras de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Jesus lhe disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é o meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome. E quem crer em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creram, embora estejam me vendo. Amém? Um pequeno resumo a respeito daquilo que nós falamos. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos para a gente orar de novo, né? A palavra de Deus diz que nós nos alimentamos do pão da palavra e oramos porque o Senhor fala conosco. Amém? Sim, senhora. Eu cadê o início? Pai, nós te damos graças, Deus, pela tua bondade, nós te louvamos porque o Senhor é zeloso, te louvamos porque estamos nesta manhã aprendendo da sua palavra, dando sequência, Pai, ao ensinamento que o Senhor nos deu já há alguns dias, que o Senhor tem nos dado já há vários meses, Pai, acerca da sua palavra no Evangelho de João. E no nome de Jesus, nós te suplicamos agora, Pai, fala conosco, como a Ágata disse, Deus, tira tudo aquilo que não vai nos edificar, que vai roubar, Deus, a nossa atenção e o nosso conhecimento acerca da palavra do Senhor. Clamamos aos céus nesta manhã e pedimos em nome de Jesus que o Senhor intervenha, que o Senhor coloque em nossos corações, nesta igreja, Pai, em cada um de nós, essa fome, essa sede pela palavra, pelo entendimento, que o Senhor abra, Pai, o nosso entendimento de maneira tal que possamos compreender, Deus, as coisas que o Senhor quer nos ensinar. A palavra viva, o alimento necessário, o verdadeiro pão do céu. Pai, em nome de Jesus, que creiamos no Senhor, que creiamos na palavra, que creiamos, Deus, nas verdades que o Senhor tem para nós nesta manhã. Te agradecemos por estarmos aqui, te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está com a gente no modo presencial, que está também no modo online. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos teus filhos para que possamos, Pai, enriquecer o nosso conhecimento na palavra de Deus. Pai Santo, obrigada, em nome de Jesus. Queridos, como nós já mencionamos na aula passada, mencionamos, né, sobre essa fome, sobre esse Jesus ser o pão da vida, esse pão que nos alimenta. A gente viu e leu, né, nós lemos no Evangelho de João, no capítulo 22, do versículo 1 ao 40, ou do 6, 22 ao 40, que Jesus, ele é o pão da vida. E nós esboçamos já nas últimas aulas a respeito desse pão da vida, a respeito da multiplicação, a respeito de uma série de coisas que Jesus vinha fazendo durante todo o seu percurso na terra. E nós estudamos, né, sobre a multidão procurando por Jesus. Resumindo rapidamente a respeito do que Jesus fez no versículo 22, a gente viu a multidão procurando por Jesus e ele disse, no dia seguinte... Quer dizer, passou-se de um dia para o outro e no dia seguinte, na noite anterior, eles tinham passado, no dia anterior eles tinham sido alimentados, eles tinham visto várias coisas acontecer da parte de Deus para a vida deles. E no dia seguinte, eles ficaram de um lado e perceberam que Jesus não estava mais ali.
E aquela pessoa que eles tinham naquele momento, bem, nós temos agora um rei, nós temos agora a possibilidade, nós esperávamos por um rei, nós esperávamos por uma pessoa que poderia saciar a nossa fome, a nossa sede, e a gente agora tem, porque nós fomos alimentados, né, de forma física. Eles não estavam ali pensando de uma forma espiritual. E disse no dia seguinte, porque estava referindo, né, àquele dia anterior. E a gente vê Jesus chamando aquelas pessoas, a multidão vai procurar por Jesus. E eu quero deixar para vocês uma pergunta, né? Rapidamente. Quais seriam os motivos pelos quais as pessoas buscavam Jesus? Naquele tempo, nós ouvimos o relato no versículo, né? Eles buscavam porque tinham sido alimentados. Eles buscavam porque tinham recebido curas. Eles buscavam porque viram a possibilidade de um rei que eles precisavam. Eles não tinham aquele entendimento de que Jesus era o pão de Deus descido do céu, né, como mencionou o versículo, o pão da vida, o pão que desceu do céu, mas eles estavam firmados ali, né, naquela pessoa, naquele momento, naquele tempo, no real. E quais seriam os motivos que as pessoas buscam por Jesus hoje? Então, não mudou muita coisa acerca de lá até aqui. E eles buscavam naquela época por causa do alimento, por causa dos milagres. E vocês acham que mudou muita coisa de lá para cá? Mudou muita coisa? Mudou quase nada. As pessoas continuam buscando, continuam indo atrás de bênçãos, atrás de milagres, atrás de maravilhas. As pessoas continuam indo, não porque entendem que Ele é o pão do céu, que Ele é o que dá vida ao mundo, como diz o versículo, né? Eles continuam buscando porque têm necessidade de saciarem a sua fome e sede física. Né? Se ficamos sem alimentar um dia, se proclamamos, vamos fazer um jejum de 12 horas, a gente, né, naquele primeiro momento, a gente falta morrer de fome, começa a pensar, gente, eu estou com fome, eu quero comer, e a gente fica nervoso, né? Eu falo de mim, porque hoje, graças a Deus, eu tenho acostumado mais com relação ao jejum, mas na minha caminhada cristã, quando falava que eu ia fazer um jejum, era um martírio. Porque eu já ficava pensando, ai, eu não vou comer hoje, ai, eu não vou tomar café, ai, eu não vou isso, ai, eu não vou aquilo, ai, meu Deus, mas eu não vou jejuar amanhã não, porque amanhã vai ter isso no almoço, e aí eu vou ficar sem comer, né? Então, era aquela coisa, mãe, que não sei exatamente a palavra que expressar, mas a gente não tinha aquela, a gente via e queria aquilo que estava diante dos nossos olhos, né? Deixar de comer alguma coisa era um sacrifício muito grande, e porque a gente não tinha esse entendimento, e Jesus estava para aquelas pessoas falando, né, que Ele era além do que aquela porção diária que eles tinham recebido, e Ele continua nos dias de hoje sendo essa porção diária, essa porção que as pessoas queriam. E o que a gente observa também nesses versículos é que diz a passagem que tinha um barquinho e que Jesus não havia embarcado naquele único barquinho que tinha ali. A passagem não nos diz que tinha outros barcos. No dia seguinte, no dia anterior, a passagem menciona que chegaram outros barquinhos, mas no versículo 22 relata que havia apenas um barquinho. Então, o que diz lá? A multidão ficara do outro lado do mar e notou ali que não havia outros barcos, senão um pequeno. Havia apenas um barquinho, né? E que Jesus não havia embarcado nesse barquinho. Só tinha um. E nesse um ele não foi. Então, para onde que ele foi? Vamos procurar por ele. Nós precisamos dele. Nós queremos ele. Nós precisamos, né? Fomos curados, fomos alimentados. E agora nós não podemos perder de vista essa possibilidade de ser abençoados. Então, no início do capítulo 5, a gente vê a cura de um paralítico, aí depois a gente vai mais para o início do versículo 6, a gente vê a multiplicação dos pães, e mais adiante a gente vê Jesus andando por sobre o mar, e no versículo 22 a gente vê expressamente ele dizendo, eu sou o pão da vida. Não
dessa vida que passa, não dessa vida passageira, desse período de tempo que vocês vão viver na carne, mas de uma vida que dura para sempre, de uma vida eterna. Então aqueles discípulos e aquelas pessoas perceberam que Jesus não estava ali, que tinha apenas um barquinho, que ele não embarcou naquele barquinho, então nós vamos procurar por ele, porque nós precisamos dele. Né? Nós vamos procurar, nós vamos correr atrás, e como a gente vê também no versículo 25, eles encontram Jesus do outro lado do mar. Eles não se preocupam, né, em querer conhecer quem era o Filho de Deus, esse Jesus que havia feito aqueles milagres. Eles querem apenas saber como é que ele chegou ali, eles querem apenas receber as bênçãos e eles querem apenas serem abençoados. Então, o que acontece conosco nos dias atuais? Os discípulos, as pessoas, o povo não tinha aquela noção, aquela compreensão de quem de fato era Jesus. E a igreja de Deus nos dias atuais continua precisando aprender acerca de quem de fato é Jesus, de quem de fato é esse pão da vida. E a gente passa por o versículo 26, quando eles fazem a pergunta para Jesus, como que ele chegou ali? E ele vai lá e responde, em verdade me procuram, não porque vistes os sinais, mas porque comeram nos pães e foram fartados. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para a vida eterna, pela qual o Filho vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Queridos, Deus quer nos dar esse alimento, essa comida, não essa comida que perece, mas essa que dura para a vida eterna. E como a gente viu na aula passada, as pessoas daquela época e as pessoas de hoje, elas continuam buscando por um alimento que passa. Eles são inconstantes, eles são imediatistas, o coração é inclinado. E alguns dias atrás eu vi um Reels no Instagram que fala assim, para que lado você inclina mais? E a pessoa dizia, tipo, mais ou menos assim, o lado que você inclina mais, esse é o lado que você vai cair. Esse é o lado para que lado a árvore cai? Para o lado que ela inclina mais. Para que lado nossa vida espiritual deve inclinar? Para o lado da fome física, da fome que passa, da necessidade de pão, desse pão alimento. Inclusive, na aula passada, nós mostramos para vocês um exemplo de um pão asmo. E eu deixei esse pão asmo para vocês perceberem fora da geladeira. Eu deixei ele nessa vasilha, né, tampado. E eu falei, quero mostrar para os irmãos na semana que vem a respeito da conservação desse pão. Ele não deu mofo, ele ficou um pouco mais duro, né? Mas ele continua aqui intacto, um pão sem nenhuma deficiência, né? Se você molhar em algum alimento, você consegue comê-lo normalmente, né? E o que acontece? As pessoas estavam procurando por um pão que perece, um pão com fermento, e quando o pão ele é fermentado, ele tem a tendência de perder mais rápido, de mofar, de gerar uma série de coisas. E o que a gente analisa nesses versículos e a respeito desse pão da vida? Jesus é aquele pão que não perece. Jesus é aquele pão sem pecado, puro e santo, direto do trono de Deus para as nossas vidas. Mas o que nós procuramos? Procuramos o pão fermentado, cheio de coisas, cheio de coisas que não nutrem a nossa vida espiritual, e a gente fica procurando por isso, inclinados pelas coisas que perecem, inclinados pelas coisas que passam, inclinados muitas vezes por causa da nossa natureza pecadora adquirido lá no Éden de Gênesis 3, quando o homem caiu em tentação e pecou. Então, a gente continua procurando por isso. Aquelas multidão, aquelas pessoas do passado estavam procurando por Jesus, não porque viram nele a vida eterna, mas porque viram a possibilidade de serem alimentados e fartados momentaneamente. A igreja, pessoas hoje buscam por Jesus, não porque entenderam ainda essa necessidade de serem alimentados, de ter uma vida eterna, mas porque para resolverem os seus problemas de imediato.
para resolver imediatamente os seus problemas. Então, eles vão correr atrás de Jesus e podem perceber. As pessoas firmam, vêm mais para a igreja é mais cheia de pessoas quando fala, há uma campanha de cura, milagres, há aquela campanha, há alguma pessoa que vai revelar, as pessoas estão buscando revelações, as pessoas estão buscando momentos, as pessoas estão buscando satisfação das suas necessidades emocionais. E Jesus, no versículo 28, ele diz para os discípulos, vocês estão buscando por um pão que perece, mas dirigiram, pois, a eles, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Os discípulos as pessoas buscam, aquela multidão, pergunta para Jesus, né, quando ele disse que eles deveriam, em verdade vos digo, que vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram do pão. Trabalhe não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Aí então, o que eles perguntaram? Que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus estava ali, mas eles ainda não tinham esse entendimento dessa vida e dessa necessidade. E o que Jesus responde para aquelas pessoas? Então Jesus lhes disse, então eles lhe disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Jesus estava dizendo, vocês precisam crer. E o crer é mais importante do que fazer. Mas as pessoas não estavam querendo crer, elas estavam querendo fazer. E a pergunta deles é a seguinte. Cadê? Dirigiram-se, pois, a ele perguntando, o que faremos para realizar a obra de Deus? Jesus responde, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então, lhes disseram, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos, queridos? Como eu mencionei, eles tinham visto a cura, eles tinham visto a multiplicação dos pães, eles tinham visto, né, não a multidão, mas os discípulos tinham visto Jesus andar por sobre o mar, e Jesus está agora no versículo 22 dizendo, eu sou o pão da vida, e eles ainda estavam ali perguntando, o que nós podemos fazer? E Jesus disse, crê. O que a igreja de Jesus precisa fazer hoje? Crer em Cristo Jesus. Crer é mais importante do que fazer, mas as pessoas estão preocupadas com o que fazer. Fazer. E é um constante fazer isso, fazer aquilo, e a gente vê esse diálogo de Jesus com a multidão, e Jesus continua ensinando, ele continua focando no lado espiritual. Mas as pessoas estão focando no material, no físico, no que passa. Hoje, Jesus continua o mesmo de ontem, hoje e eternamente, focando em nosso conhecimento espiritual, nosso crescimento para a vida eterna, mas nós queremos o material, aquela comida que perece, aquele pão que alimenta, que resolve o problema naquele momento, mas que daqui a pouco ele já passou e ele não vale mais e não serve mais. Quando eu falei a respeito desse pão, ele está aqui e ele vai conservar por muito mais tempo, sem dar mofo, sem se perder. Né? Eu não sei exatamente se um dia, porque eu não entendo muito de pão, ele vai realmente ficar mofo, né? Mas até o presente momento ele não ficou, e os estudos que a gente sabe é que ele dura por muito mais tempo do que o outro, né? E Jesus é esse alimento que dura. É esse alimento que vem nos saciar a nossa fome, que vem saciar a nossa sede, mas nós precisamos crer nele. Crer em Cristo é mais importante do que fazer qualquer coisa. E a gente precisa, Jesus está declarando, eu sou o profeta que estava para vir ao mundo, mas as pessoas não creram nele. Ele continua nos dias de hoje falando para a igreja, eu sou o pão da vida. Mas as pessoas querem ser alimentadas de pão que perece. De um pão que, se tivesse fermento, de um pão que já estava aqui todo mofado e podia jogar fora, porque, né, tem alguns tipos de conservantes que os fabricadores colocam que ele consegue durar um pouco mais de tempo. Mas no modo normal, você faz hoje, daqui 3 dias, ele já não está mais sendo possível para o consumo. A incredulidade é a razão das pessoas não crerem em Jesus. A cegueira espiritual, o pecado, nos afasta de Deus de tal forma que a gente não consegue olhar e ver.
a multidão não conseguia ver, apesar de todos aqueles milagres, apesar de Jesus mencionando, eu sou aquele que havia de vir, eles continuam focados. Vejamos o que está escrito no versículo 31. Nossos pais comeram do maná do deserto, como está escrito, Deus deu-lhe a comer do pão do céu. E Jesus responde, em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, é meu Pai que dá a vocês. Eles continuavam olhando. Quem deu o pão foi Moisés, não foi Moisés. Deus falou com Moisés que eles receberiam o maná, mas Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pão do céu. Eles foram alimentados daquele pão, mas eu sou aquele pão que Deus deu para vocês serem alimentados espiritualmente. Esse verdadeiro pão do céu, porque o pão de Deus é o pão que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida ao mundo, está lá no versículo 33. Vejamos o maná. O maná, Deus dava aquele pão para saciar a fome física do povo, das pessoas. Deus deu Jesus como pão que alimenta e dá vida ao mundo. João 6:33. Dá vida ao mundo. Então, não era só, o maná alimentava somente as pessoas, o povo de Israel no deserto, tinha saído do Egito, estava a caminho da terra prometida. Somente as pessoas daquela caminhada alimentava daquele maná. Mas Jesus estava pronto para dar vida ao todo, ao mundo, todo aquele que crê. Não era só para aquela multidão que estava ali. Não era só para aquele momento oportuno. Era para o mundo inteiro. Era para todo aquele que nele crê. Mas a multidão continuava focada no momento. E a gente vê lá no livro de Apocalipse 21, versículo 8, ele fala sobre as pessoas incrédulas. E eles estavam sendo incrédulos, eles estavam crendo somente naquele momento. Eles estavam pensando naquela coisa que perecia, mas Jesus estava dizendo, não, vocês são incrédulos, mas eu sou o pão da vida que alimenta e dá vida para o mundo inteiro. Não era só para um grupo específico de pessoas. No versículo 35 ele diz, eu sou o pão da vida e quem vem a mim jamais será fome. Então é preciso crer e é preciso ir. Enquanto a gente não crê, enquanto a gente está mortos em nossos delitos e pecados, a gente não consegue em nenhum momento. Mas quando a gente vai a Cristo, quando nós recebemos esse chamado de Deus e vamos a Cristo, e somos alimentados desse pão da vida. Quando nós pensamos que o mais importante não é fazer, o mais importante é crer em Cristo. O mais importante, querido, não é a gente chegar aqui nessa igreja e fazer tudo o que precisa ser feito. Isso é necessário, mas o mais importante é ter a nossa vida arraigada em Deus. É ter a nossa vida amparada, a nossa vida em Cristo Jesus. Então, crer naquele que Deus enviou é mais importante do que fazer qualquer coisa. Crer naquele que nos enviou é estar disposto. E a gente vê Jesus a todo tempo levando as pessoas a crerem nele, embora elas estavam ainda cegas espiritualmente, embora elas estavam sem crer, mas pensando somente na possibilidade de saciarem a sua fome e a sua sede. A multidão queria ver para crer. E é assim que a gente fala, né? Ver. Não, eu quero ver, só vou crer se eu vou ver. Lembra do discípulo lá? Senhor, eu só vou crer se eu ver na sua mão as marcas dos cravos. Não, eu só creio se eu ver mudança na vida dessa pessoa e eu vou crer. Eu só creio se eu ver aquilo acontecendo. Amados, a vida espiritual é diferente. É a fé que nos move e cada dia nós andamos por fé e não por vista, né? Já diz o apóstolo Paulo. Não pelo aquilo que vemos, mas pelo aquilo que temos fé. Nós cremos em Cristo, eu creio em Cristo, eu tomei a decisão. É uma coisa singular minha.
Não tem como eu fazer para a igreja, para a minha família. Então, a palavra está dizendo, Jesus está dizendo, crer é mais importante do que fazer. Então, vamos crer em Cristo, vamos tomar a iniciativa de crer. E a gente vê Jesus naquele momento falando para eles precisavam crer. Eles precisavam crer que Ele era o pão que desceu do céu para dar vida, não somente a uma pequena porção de pessoas, mas para dar vida ao mundo inteiro. Para dar vida, né, a todo aquele que crê. E Ele quer que creiamos nele, Ele quer que tenhamos um relacionamento com Ele. E João 11:40 vai dizer que não disse que se creres verás a glória de Deus? Então a gente precisa crer em Cristo. Ele é o pão que alimenta, Ele é o pão que liberta, que dá vida ao mundo. E Ele disse, vocês precisam crer. Porque se nós crermos, nós seremos alimentados espiritualmente. E Ele disse que Ele, se crês, verás a glória de Deus. E tem uma passagem bíblica, eu acho que nos Salmos, foi Davi que mencionou, fui moço e agora sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Eclesiastes? Nunca vi um justo mendigar o pão. Se nós crermos em Cristo, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas grandiosas. E se nós colocarmos a nossa vida na presença de Deus, o pão não nos faltará, porque Ele nos sustenta de forma física, de forma espiritual. O pão não vai faltar, porque Jesus está nos dando esse alimento que nós precisamos, esse alimento necessário para que tenhamos a vida eterna, se cremos nele como o Senhor, se tivermos um relacionamento com Ele, Ele vai nos dar essa comida, não a comida que perece, mas a comida que dura para sempre. E, você vai falar? Amém. E quando nós falamos sobre fome, né, é um item que nós todos procuramos saciar, seja ela física ou seja ela espiritual. Todos nós necessitamos, mas nós precisamos identificar qual é a fome que eu estou tendo. O que mais eu estou alimentando? O que eu mais estou alimentando? O apóstolo Paulo diz que é uma luta entre nós, que a carne milita contra o espírito. Aquele que você alimentar que vai prevalecer, né? E em Isaías 55 diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve atentamente, comei o que é bom, e vos deleitais com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdia prometida a Davi. Eis que eu dei por testemunha aos povos, como os príncipes e governadores dos povos. Eis que chamarás uma nação que não conheces, uma nação que nunca conheceu, e correrás para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus, o Santo Israel, para que esse o glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. É um convite à salvação, querido. Essa sede que nós temos, que às vezes nós priorizamos coisas cotidianas do nosso dia a dia, e esquecemos de priorizar aquilo que nos dá força, aquilo que nos satisfaz, aquilo que nos preenche, porque nós temos que entender que Cristo é a nossa suficiência. Nós podemos estar buscando, confiando que Ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para nós alimentarmos, para nós cuidarmos. Quando em Mateus diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas as coisas vos serão acrescentadas. E nós precisamos então entender que o que mais nós necessitamos. A nossa vida material, ela é regida pela espiritual. Como nós estamos vivendo? Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Que pão é esse que nós estamos alimentando? O que nos
nós preocupamos tanto. Então, nós estamos aqui hoje aprendendo isso, como lidar e conhecer esse pão celestial que é Jesus Cristo. Porque, como nós acabamos de ler, que não foi Moisés que vos deu o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai é quem vos dá. E o verdadeiro pão do céu é aquele que desceu do céu, que é Jesus Cristo. E o versículo 36, ele diz assim: porém, eu já vos disse que, embora me tenhais vistos, não creis. As pessoas estavam diante do Salvador. E elas viram os milagres, elas viram Jesus, mas elas não criam nele e como de fato ele era, que ele era o Filho de Deus. E uma das obras que Deus aprova é crer em Deus. Então, crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador é uma das obras que Deus nos chama todos os dias para fazer. E a obra que ele realmente aprova, né? Crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador é obra que Deus aprova. Quem não crê no que viu, como poderá crer naquilo que não vê? Se nós estamos, aquela multidão via Jesus e não cria nele, como que eles poderiam crer em uma coisa que eles não viram? E a palavra vai dizer firmemente: Cristo, nós temos que crer em Cristo, nesse pão do céu, nesse pão de Deus. E Jesus diz: como que vocês vão ver, se vocês estão me vendo e não creem? E aquelas pessoas que não vão ver? E aquelas pessoas que estão lá do outro lado, que não viram, mas apenas vão ouvir falar, elas precisam crer. Então, a gente precisa fazer um exercício de fé, de confiança, de crer em Cristo Jesus e pedir ao Senhor Deus, transforma meu coração para que eu creia, para que eu veja. Pode falar, por favor. Pastor, eu só queria fazer uma reflexão até a senhora, mas pode responder. Que muita gente fala que tem fé. Você pode chegar ali no mendigo ali do farol e falar: não, tem fé, eu tenho muita fé. E católico mais praticante e tal. E aí eu queria uma reflexão sobre isso. De forma prática, como a gente pode diagnosticar se o que nós temos é fé ou é crendice? Porque aquelas pessoas, elas atravessaram um rio, mudar de cidade para ir atrás de Jesus. Será que na cabeça deles eles não criam em Jesus? Porque Jesus estava apontando com certeza que eles não criam. É fato, eles não criam em Jesus. Mas eles têm uma coisa muito parecida com fé. Eles saíram, caminharam uma cidade para outra e atrás de Jesus. Então, alguma coisa tinha ali. Amém? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar agora, assim, de forma prática, né, para nós como alunos entendermos. O que de verdade é fé? Como é que eu posso também não estar sendo enganado, como aquele povo estava enganado, e como muita gente aí está enganado, fala que tem fé. Pô, então, se eles têm fé, eles estão fazendo a obra de Deus, mas não estão vivendo para Deus. Então, não é uma contradição? Tem uma coisa que é muito parecida com crer, que a gente faz e a gente acha que é e não é. Pastor Geraldo. O Espírito Santo, ele testifica. Pastor Geraldo. É quando eu entendo o que é fé. Aquele povo estava procurando Jesus, eles estavam procurando, era uma fé momentânea que satisfaz naquele momento as suas necessidades. Alimento. E quando nós temos fé, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a realização daquilo que não se vê. É uma visão que você tem adiante. Quando lá em Mateus 6:5, Jesus Cristo diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, né? Isso é aqueles que têm vontade de querer fazer o que é correto, o que é certo, né? Às vezes naquele momento não dá, mas o que aquele povo estava procurando era uma satisfação momentânea. Mas essa fé que salvadora, ela é a fé que nos dá uma visão onde nós poderemos chegar, não importa o que nós fazemos, não importamos o que nós somos, não importamos o que nós queremos ser nas mãos de Deus. Então essa fé salvadora é que nos faz com que nós olhemos para diante. Quando lá em Gálatas fala sobre os heróis da fé, eles olharam, não era aquele momento, eles olhavam lá na frente. Então eu penso assim, que tem pessoas que, como o Diego falou assim, tem pessoas que falam assim: eu tenho fé, mas não obedecem.
Eles têm fé, mas não acreditam. A palavra de Deus diz que até o demônio acredita, mas não obedece, né? E fé precisa ter mudança de vida, mudança de atitude, mudança de hábito, mudança de direção, mudança de pensamento, tem uma transformação de uma pessoa santa e irrepreensível. Algumas palavras o pastor Geraldo já mencionou, mas eu quero ler para vocês Hebreus 11. Hebreus 11 fala sobre a natureza da fé. E a fé é a certeza das coisas que a gente não... A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, uma coisa importante para a gente, né, ter certeza a respeito e fazer a pergunta e essa análise sobre a nossa fé é essa certeza de que as coisas vão acontecer. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção. Certeza e convicção. Você está certo e convicto de que isso vai acontecer na sua vida. Tão certo como a gente nasceu, a gente sabe que vai morrer, né? Então, nesse percurso, onde entre o nascer e o morrer, a gente tem o viver e a gente tem a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Então, a certeza, né, a fé é uma certeza que nós precisamos ter a respeito da nossa salvação. Eu estava até comentando, Ana Luísa e eu ontem, nós ouvimos uma pergunta 2 vezes, né, coincidentemente no mesmo dia. Você tem certeza da sua salvação? E eu quero também fazer essa pergunta. Você tem certeza da sua salvação? Porque a palavra de Deus diz que nós cremos em Cristo. Nós temos que crer em Cristo Jesus e a gente, para crer, precisa ter fé. E a gente vai lá crendo, eu creio, eu tenho essa certeza, eu tenho certeza. Porque você creu em Cristo Jesus e Ele é que nos dá essa certeza. É Jesus, é o Espírito Santo que vai testificar em nós que nós temos fé e que nós somos salvos e que nós somos filhos de Deus. Não são as obras que eu vou fazer, mas as atitudes que eu terei a partir do momento em que eu declarei Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, a partir do momento que eu, com convicção, eu confessei Jesus e eu tenho essa certeza, e eu começo a desenvolver, tendo atitudes diferenciadas, mudando o meu rumo, o meu percurso, a maneira como eu falo, a maneira como eu me importo, a maneira como eu trato as pessoas, a maneira como eu congrego, a maneira como eu convivo com os outros, isso vai testificar de que eu sou uma nova criatura. E eu sendo essa nova criatura, crendo em Cristo Jesus, então eu vou desenvolver a minha fé. Quando Diego mencionou, as pessoas que falam que têm fé, o mendigo no semáforo, ele diz, eu tenho fé. Mas ele não muda de atitude. Ele tem, talvez ele fala, não, eu sei. Né? Ah, tá. Mas eu não tenho aquela... o Espírito Santo, ele não tem ainda aquela convicção do que é uma verdadeira fé. Ah, mas a fé remove montanhas. Ah, mas a fé traz milagres. Você precisa ter uma atitude diferente. Nós precisamos ter atitudes diferenciadas para provar e para que a nossa fé seja exercitada. E é necessário exercitar. Ah, mas eu posso... Por favor, te deixar. Uhum. Ah, tá. Então, eu posso fazer isso? Pode, mas você tem fé? Ah, minha fé é muito pequena. A palavra de Deus diz que não importa. Você tem que ter um raminho de fé para que as coisas aconteçam. Você, se tiver um tiquito. Aí, uma vez eu falei até comigo, Deus, mas parece que eu não tenho fé, porque eu peço e a coisa não acontece. Mas era incredulidade no meu coração. Era falta de conhecimento na época a respeito do que é fé e da grandeza de Deus. E mais adiante, no versículo 2 de Hebreus 11, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, fé é a gente crer em Cristo e a gente ter a certeza de que vai acontecer. Vai acontecer, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu vou profetizar que vai acontecer isso. Isso é fé. Agora, a gente não pode ter uma fé cega, porque muitas pessoas têm uma fé cega. A gente tem que ter uma fé baseada na palavra de Deus. Uma fé que quem vai fazer o milagre acontecer não sou eu e não é você, mas o Senhor através da minha atitude diferenciada de fé. É a certeza que o Espírito Santo vai
testificar em você de que Deus está no controle de todas as coisas. Então, o que diz o versículo? Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé também entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus, quando nada existia. Quando Gênesis 1 diz que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, pela fé, a gente, se for observar a questão das leis aí, a questão dos estudiosos que falam a respeito da criação, da formação, uns que acreditam que o homem não foi criado por Deus, mas que foi, né, da evolução do macaco e as coisas foram evoluindo até chegar aqui. Tem alguns livros de ciência, eu não sei se alguém aqui é bom em ciência, eu lembro que quando eu estudava, né, tinha uma imagem no livro que tinha um macaco, aí depois, ao longo do tempo, ele ia levantando, até tipo ele crescia e ficava ereto como o homem. Eu me lembro que na minha época tinha isso. Não sei se ainda hoje tem. Mas eles estudam piamente que nós somos do macaco. Mas da evolução, que vimos que o macaco. Agora, gente, nós cremos pela fé que nós não viemos do macaco, porque nós temos a palavra de Deus que nos dá respaldo. Isso é fé. Crer em Cristo, crer na palavra de Deus, e os nossos antepassados, eles creram. Pela fé, eles fizeram várias coisas, e a gente tem exemplos no livro de Hebreus, que vai dar, por exemplo, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela também, mesmo depois de ser morto, ainda fala. Pela fé Enoque, pela fé Abraão, pela fé vários outros. Noé construiu um grande barco. Pensa, eu lembro das musiquinhas de criança, num toque, 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 Noé construiu a arca. Deus mandou Noé construir a arca. E o que Noé fez? Ele creu. Não, Deus mandou, eu vou fazer. E às vezes hoje nós estamos diante de uma circunstância para fazer alguma coisa baseada na palavra dele, como eu mencionei, não uma fé cega, mas uma fé em Deus, uma fé que Deus vai realizar o milagre, e a gente não obedece. E a gente fica correndo atrás de momentos, correndo atrás de coisas que passam, e pela fé nós temos uma lista, temos lá em Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé. E que, né, como foi falado a respeito dessa reflexão sobre fé, que nós possamos ir para a galeria dos heróis da fé da Igreja Quadrangular do Roxo Verde. Que quando a gente passar, que nosso nome seja citado como homens e mulheres de fé. Você quer falar, Nath? Diego e depois Nath. Posso falar, então? Então, assim, deixa eu dar meus 2 centavos aqui também de contribuição. Assim, puxando até para uma menos filosófico, a parte mais prática, pelo menos que funciona mais na minha cabeça, que é bem no chão, sabe? Penso coisas muito... Eu queria falar de coisas bem práticas. Eu vejo assim, que Jesus já vem tratando, né? Desde o começo ali. Então, quando as pessoas vêm buscar Jesus pelo pão, ele já vai dar uma falando desse comportamento pagão deles, né? Em Mateus 6, 7, ele vai falar, né? Então, quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como fazem os pagãos, porque eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Então, o próprio Jesus falando a mesma coisa aqui. Os assuntos, é diferente, oração, né? Mas aqui, por que muitas vezes a gente busca na oração? A gente busca coisas materiais. Então, tem muita gente que fica o tempo todo ali pedindo coisas materiais. Tem gente que fala que é só na reza, né? A reza é repetitiva, mas não. Ele está falando assim, toda vez que Natália entrar no quarto, ele vai falar, Jesus me faz passar na faculdade. Jesus me faz... Não, já passou, né? É outra coisa. Ana Luísa agora. Jesus me faz passar na faculdade. Jesus... E só fala isso com Deus. E sabe o que é, gente? É um sintoma do paganismo gospel. Você está sendo um pagão e usando Deus como o fim, como meio para você chegar na faculdade. Então, Deus não é o fim das coisas. Você não está ali porque você ama. Você pode pedir pela faculdade. Mas se seu papo é só esse, é só me dá, ele é um sintoma que você é um pagão. Só que, em vez de você usar Iemanjá, então, às vezes você vai lá em Iemanjá, eu quero um ano próspero, e joga flores lá, aquelas pessoas são pagãs, ou seja, está
dando oferta para Iemanjá para ganhar alguma coisa dela. Então você está dando ofertas para Deus que você acha que se eu orar. E logo em seguida, o que o pessoal fala? Jesus, fala para a gente o que é a obra de Deus, como é que a gente faz a obra de Deus? Então já queriam fazer alguma coisa para ganhar, então. Porque Jesus já deu maneiras, né? Então, peraí, o que é a obra de Deus para que a gente possa fazer? Então, o pagão também, ele tem esse sentido de eu tenho que fazer para ganhar alguma coisa. Só que, linkando isso aqui, né? O pai de você já sabe tudo que vocês precisam. Então, esse sentimento que eu tenho que fazer alguma coisa para Deus fazer alguma coisa para mim e dar tudo certo. Então, também já é um sintoma que você é um pagão. Entendeu? Porque eu tenho que fazer para Deus me dar. O pagão não era isso? As pessoas, gente, o paganismo da época tinha o deus Dagon, né? Tinha como é que era o outro? Um Baal. As pessoas sacrificavam seus filhos a esses deuses. Sabe o que é, gente? Era uma imagem. Tinha alguns deuses que eram imagens de bronze, que eles aqueciam. Eles pegavam um bebê recém-nascido e colocavam nos braços de uma imagem incandescente. E o bichinho derretia ali. Com sofrimentos agoniantes. Mas eles queriam alguma coisa daquela. Eu vou fazer uma super oferta e eu vou ganhar daquela entidade ali o que eu quero. Então Jesus está comparando os cristãos que procuram ele e querem fazer coisas para ganhar coisas, entendeu? Do mesmo jeito, você está sendo um pagão. E no contexto aqui, voltando agora para João 6, né, o contexto é o quê? É satisfação o tempo todo, né? O pão não é satisfação? Então, por que Jesus fala o crer esse consumir o pão da vida precisa de crer, né, para ser saciado. Então, trazendo para coisas muito práticas, né? Pensa, você tem que crer a ponto de que Jesus vai te satisfazer de todas as situações. Ou seja, você vai deixar de consumir uma coisa para consumir Jesus. Aquilo vai te dar prazer e satisfação. E o que eu vejo muitas vezes, gente, quando que a pessoa acredita em Jesus, mas não crê em Jesus. Vamos olhar um exemplo. Eu vi ela aqui, uma jovem, vamos supor. Ela arruma um namorado e para manter aquele namoro, ela vai ter que fazer algumas concessões à fé. E muitas acontecem, né? Ou eu faço isso ou eu perco o namorado. Então, aquele namoro meio turbulento, meio errado. Então, aquela pessoa está afastando. Mas ela precisa daquela satisfação. Ela não acredita, ela não crê que se eu me entregar para Jesus, eu posso abandonar isso e eu ainda vou ter satisfeito. Ou seja, aquele vazio vai continuar. Entendeu? Então, o crer em Jesus, às vezes, e comer o pão da vida, né? A satisfação em Jesus significa que eu vou abandonar uma satisfação que eu tenho aqui, que aquilo me ajuda. Pode ser ruim, pode ser pecado, mas aquilo me dá satisfação. Tem gente que é a pornografia, gente. Ou seja, puxa, será que você vai conseguir crer em Jesus a ponto de largar isso? Ou seja, aquilo te satisfaz. Mas então Jesus vai ter que me satisfazer num nível que aquele negócio é muito mais. Jesus está falando que ele te satisfaz em tudo. Tem gente que é o dinheiro. Ou seja, você vai ter que abandonar um negócio ilícito. Porque aquele dinheiro você vai crer que Jesus vai prover o dinheiro. Você não vai ficar. Às vezes você vai perder alguma coisa. Pode ser que não vai ser a mesma coisa. Não é porque Jesus não tem condição de te dar a mesma coisa, gente. É porque Jesus é muito mais. Poxa, é muito mais que dinheiro. Eu roubava e eu tinha uma vida de rei, eu viajava, eu fazia coisas. Hoje, eu não consigo ir em juramento, mas eu estou satisfeito. Porque Jesus me satisfez. Entendeu? Então, eu acredito que nesse contexto também, né, tudo que vocês falaram, mas trazendo para uma visão mais palpável, né, o crer em Jesus significa que você vai ter que abandonar um namorinho que é imoral, porque se você não abandonar, significa que você acredita em Jesus. Você está na igreja. Você está aqui, você veio atrás dele. Mas poxa, aquele é tão bom, eu não consigo largar. Né? Chega numa faculdade, fala que você vai viver um namoro santo, sem sexo. O que vai acontecer? As pessoas vão achar que você é louco. Como? Por quê? Porque é uma necessidade, ou seja, ou elas fazem aquilo, ou eles sentem um vazio, ou eles não se sentem, sabe, falta, dá uma fome louca, eles vão morrer. Mas tem gente que tem a satisfação em Jesus, que eu sinto satisfeito que eu não preciso daquilo. Entendeu? Então, eu vejo muito isso. Porque o contexto do pão é um contexto de satisfação, correto?
E quando Jesus fala que nós temos que crer nele a ponto de estarmos satisfeitos, a ponto de abandonar outras comidas, né? E se alimentar dele. Na Bíblia vai falar para a gente que, igual meu pai leu, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não podem ser vistas. Eu acho que... Eu nem lembro qual foi a pergunta no começo, mas quando eu levantei a mão, eu estava lembrando. Eu esqueci, mas enfim, eu vou falar o que eu pensei e depois vocês relacionam aí. Que essas pessoas aqui, elas estavam seguindo Jesus nessa hora aqui, e aí elas estavam seguindo Jesus para comer o pão que Jesus tinha dado para elas antes. E na primeira vez que Jesus deu o pão para elas, elas já estavam seguindo Jesus porque eles tinham visto os milagres, aí eles foram seguir Jesus, e aí Jesus deu pão, e aí eles continuaram seguindo porque eles queriam mais pão. E sendo que a Bíblia fala que a fé a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não podem ser vistas. Então, eles estavam seguindo por uma coisa que eles já tinham visto, sendo que a fé ela é uma prova do que a gente não viu ainda. A maioria das vezes que as pessoas falam que têm fé, na minha linha de pensamento, às vezes as pessoas estão relacionando essa fé, eu acredito que Jesus existe, eu acredito que Deus pode fazer isso. Mas isso está relacionado a experiências passadas, ou delas, ou de outras pessoas, ou que eles viram, né? Porque a gente sabe que a gente adquire experiência com a gente ou vendo os outros. Então, está relacionado a experiências que eles viram, ou que eles ouviram, ou que aconteceu com eles. Mas a fé, para ela existir, ela não tem que estar relacionada com experiências. Ela tem que estar relacionada com a certeza que a gente tem na Bíblia. Tanto que a gente aprende, quando a gente vai escrever algum texto, que você aprende o que é o certo, o que precisa ter na estrutura, mas aí você adapta, quando a gente vai escrever um artigo, você adapta para o assunto que você quer falar. O modelo é aquele, mas não tem um padrão sempre. Você já sabe o que é certo e, com base no que é certo, você consegue desenvolver um modelo, um texto que não existia antes, mas ele está lá e está certo, porque você sabe que você seguiu o que era certo. Davi, ele até falou em algum lugar, que eu não lembro que livro que foi, que todo mundo fazia sacrifício, né? Mas Davi foi e falou, não, Deus, o Senhor não quer sacrifício, o Senhor quer um coração quebrantado. Por quê? Ele conhecia tanto a Deus que, com base no que ele sabia que era certo, ele conseguiu perceber uma coisa nova que ninguém tinha percebido ainda. Isso é fé, porque é uma coisa nova, é uma coisa que não tinha sido vista e ele acreditou e ele conheceu aquilo. E isso a gente vê várias vezes na história dele, né? Não tinha histórico nenhum, aí o cara vai lá, pega uma pedrinha, mata um gigante 3 vezes o tamanho dele. É uma convicção de uma coisa que ninguém tinha feito ainda, porque ele sabia o que era certo. E acho que às vezes as pessoas falham nessa fé delas, porque elas têm fé até onde eles já viram que pode acontecer, até onde eles sabem que estão seguros, aí eles vão, porque eles acreditam até aí. Mas chega uma hora que talvez a gente precise ultrapassar, e é aí que a fé da gente vai começar a contar, tipo assim, até aqui eu já vi o que vai acontecer, e depois acontece o quê? Ninguém passou ali ainda, ninguém viu aquilo ali ainda. E aí que a sua fé vai começar a contar, aí que é a certeza das coisas que não foram vistas ainda, é aí que você tem que ter certeza que Deus vai te guiar. Essas pessoas aqui estavam acreditando em Deus enquanto Deus deu o pão para elas. Aí Deus foi lá e falou assim, não, mas o pão sou eu. Aí eles ficou assim, como assim o pão é você? Nós vamos comer você? Como assim, você vai cortar o braço e vai dar para a gente comer? E, inclusive, eles acharam ruim, os mesmos que estavam aqui seguindo Jesus, mudando de cidade. Não, Jesus, eu te sigo aqui e tal. Aí, Jesus demorou meia hora para dar o pão para eles, eles começaram a achar ruim. Uma fé meio engraçadinha. Porque nós estamos falando de fé e certeza da salvação. O que é fé? É fé você acreditar em algo. Por que nós estamos reunidos aqui? Por que nós congregamos? Por que nós cuidamos um do outro? Por que nós lemos a palavra de Deus? Por que nós oramos? Por que jejuamos? Porque nós almejamos algo maior, que é a salvação. Nós sabemos que nós temos e nós acreditamos na promessa
aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, querido, hoje nós temos essa certeza. Nós temos a certeza da salvação. E como nós temos a certeza da salvação? A palavra de Deus diz, o que nos dá a certeza da salvação é o Espírito Santo, que está em nós, que ele está como um penhor, nós temos o selo do Espírito Santo e ele está como um penhor. O que é penhor? Penhor é uma garantia. Quando você vai lá no banco, você está precisando de dinheiro, você leva uma joia, um anel de brilhante, para vou empenhorar isso aqui, aí eu vou precisar do dinheiro, daqui a um tempo eu venho e resgato. Então, esse penhor é a garantia, e o Espírito Santo é a garantia que Jesus vai voltar para nos buscar. É a certeza da salvação. Agora, para nós permanecermos no corpo, nós temos uns requisitos a ter seguido, que é a santificação. Nos purificar de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Viver uma vida de santidade. Isso significa negar a nós mesmos. Nem tudo aquilo que eu posso fazer não que é devido eu fazer. Porque o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos a nossa missão, o nosso alvo é a vida eterna, é estar com Cristo. Ainda que nós passamos dificuldade, ainda que nós sofremos, ainda que muitas vezes nossas vontades não são satisfeitas, mas nós temos, como eu digo, nós temos a satisfação que algo bom está por vir. E isso, querido, nos dá a segurança e a certeza da nossa salvação. Mais alguém? E só para o João falar aqui, eu vou até parar, peraí. Você vai perguntar? Pergunta o pessoal de casa te ouvir, João. Seguinte, eu tenho uma dúvida sobre o assunto que o senhor mesmo propôs, que era o paganismo. Quando eu faço as orações, normalmente eu não faço os pedidos, eu peço por oportunidades. Tipo, quando eu lendo a Bíblia e estudando, ou então buscando as coisas, eu percebi que quando você pede alguma coisa para Deus, ele não te dá, ele te dá a oportunidade de fazer acontecer aquilo. Como um exemplo, quando você pede para Deus, por favor, me ajude a unir minha família. Ele vai te dar a oportunidade de você conseguir juntar sua família. Aí eu queria saber se eu pedir para Deus as oportunidades para que eu consiga fazer aquilo com a ajuda dele, está dentro do paganismo? Assim, primeira coisa, você não tem problema pedir as coisas para Deus. Pode pedir à vontade. Tem gente que eu vi pedir doce de leite e Deus deu. E já vi coisas mínimas. O meu irmão Alisson falou, disse que ele estava... esses tempos aí ele falou, não sei o que, do doce de... Eu estava sentindo uma vontade de comer um doce de leite de não sei quem. Pois ele disse que ele chegou em casa e o doce de leite chegou atrás dele. Não foi, e foi alguém aqui da igreja, gente. Eu esqueci. Irmã Vanete. Ele conta isso assim. E todos nós, eu acho que temos experiências de coisas mínimas. Ou seja, você é filho de Deus, você pode pedir as coisas para Deus. Só que você tem que confiar que se ele não realizar, paciência. Ele sabe o que é melhor para você. Então, não é errado pedir. Você não precisa pedir, aí Deus me dá oportunidades para eu fazer. Cara, sim, eles vão te usar, porque às vezes você é a luz naquele lugar e Deus vai te usar para essas coisas. O paganismo em si, João, o que eu quis dizer lá atrás, talvez não ficou bem explicado, é que o pagão, o que ele falou? Ele quer uma coisa, certo? Você tem um sonho. E aí, você vai começar a fazer coisas para agradar a Deus, mas com o olho no sonho. Ou seja, você não ama a Deus de verdade, você ama o que Deus quer te dar. E quando você vai fazendo coisas para Deus, eu vou vir no culto de jovens, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou fazer, mas eu estou com o olho ali. Cara, então aí você virou um pagão, porque você está fazendo, você está tentando pagar Deus. Eu estou tentando pagar Deus para Ele me dar o que eu quero. Então assim, a sua oração, ele pode entrar de tudo, mas ele tem que ter um cunho de relacionamento. Poxa, tem que ser prazeroso estar na presença de Deus. Tem que... eu posso falar de Deus, eu quero um negócio da minha família, mas não precisa ficar falando isso toda hora, todo dia. Ele sabe que você precisa. Senhor Deus, o meu sonho é esse e tal. O que o senhor acha disso? Fala comigo. E aí, assim, você pode ir falando. Dá espaços na oração para ouvir a Deus. Fica na presença de Deus, às vezes em silêncio.
Eu estou aprendendo isso também, porque às vezes ficar em silêncio na presença de Deus, e às vezes vem pensamentos de coisas que Deus está querendo falar com você. Então você começa a virar um diálogo, entendeu? Então, na verdade, você tem que investir na sua oração e aprender a orar nesse sentido, buscando um relacionamento. Aí você deixa de fazer uma oração pagã. Né? E Deus vai fazer sinais e milagres, tá, gente? Eu estava até lembrando lá da cura do oficial, né? Jesus fala uma frase: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Então a misericórdia de Deus é tão grande que ele chega, ele faz um milagre na vida de Emanuel, curou a filha dela, curou não sei o quê, para aumentar a fé dela, a crença. Puxa, mas Jesus é bom demais, Jesus é real, e você começa a se apaixonar por Jesus. Mas vai ser uma hora que você vai pedir e não vai curar. Mas aí a sua fé já foi trabalhada e você sabe que, independente se ele me der ou não me der, eu continuo amando ele, eu continuo. Ou seja, tem hora que vai acontecer, tem hora que não vai acontecer. Mas eu vejo que, por misericórdia, as pessoas que estão no processo, ele faz sinais e faz milagres, e na nossa vida até para aumentar a nossa fé. Amém? Você vê, ele fez o milagre da multiplicação dos pães. Só que o pessoal fez o milagre do paralítico, depois fez o milagre, ele vai fazendo um monte de milagre. E o povo continua vindo atrás dele querendo milagre. Só isso. Aí ele espanou com aquele povo. A partir desse momento, né? Lindo só está começando. Mas só que ele vai vir dando marretada no povo até o final do capítulo 6. Por quê? Porque o pessoal é interesseiro. Então, ser um pagão é ser um interesseiro da fé. Entendeu? Um pagão gospel. Você entendeu? Você vai ser um cara interesseiro da fé. Então, na verdade, você tem que buscar se apaixonar por Jesus. Ora, se qualquer dor de cabecinha, põe a mão na cabeça, ora, um milagre vai acontecer, sua fé cresce. Sua mãe sentiu alguma coisa, vem cá, mãe, eu vou orar por vocês, pé seu vai sarar aqui agora. Põe a mão lá, vai acontecer, mas se não acontecer também, Deus é bom. Ele sabe. Entendeu? Então, eu acredito assim de forma bem prática. Respondeu, João? Não, eu voei assim lá na... Eu fiz um... João fez uma pergunta, eu achei interessante isso. Né? Gente, nós temos um objetivo, é de ser luz onde nós estamos. A palavra de Deus diz que ninguém acende a luz e coloca embaixo da mesa, mas sim em cima, para que a luz resplandeça. Onde nós estivermos, a luz do Espírito Santo tem que resplandecer em nós. Eu falo assim, eu quero a unidade da minha família. Você pode ser essa luz. Você pode orar, você pode interceder, você pode, nos momentos de conflito, ser um apaziguador, né? Um agente de paz. E quando a palavra de Deus diz assim, vós sereis meus discípulos se amardes uns aos outros. Aí eu pego sempre aquela menina que foi levada em cativo, né? Que ela estava presa lá na casa de Naamã, ela era uma cativa, ela estava como escrava. E Naamã estava lá, ele era um leproso, e ninguém sabia, mas quando ele tirava a farda, via que ele era um leproso. E a menina disse, olha, se o meu Senhor estivesse lá em Israel, tem um profeta lá que vai orar e ele vai ser curado. Já pensou? Ela é escrava, estava fora de sua pátria, fora da sua casa, fora da sua parentela, mas ela foi um agente de bênção para abençoar aquele homem. Então, o que nós temos que ser isso, é um agente de bênção para as nossas ações, as nossas palavras, como a palavra de Deus diz assim, rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Palavras edificadoras, palavras que confortam, palavras que curam, palavras que dá crescimento. Isso nos fortalece. Né? Então, João, você é um agente de bênção. Se você deixar que você seja usado pelo Espírito Santo, no momento de conflito, a palavra de Deus diz que a palavra branda apaga o furor. Então, nós temos que ter essa certeza que nós somos agentes de paz, nós somos agentes de bênção, um canal para poder trazer a paz, a alegria, a unidade no lar. E só uma coisa que me ocorreu aqui, até para ajudar o João, e ajuda todos nós, né, gente? A pergunta dele foi ótima. Cara, não busca padrões, tá? Porque tem muita gente que... Sabe essas receitinhas de bolo que às vezes a gente ministra? 3 passos para isso, 4 passos para aquilo. Cara, aquilo é para ser didático, você aprender. Mas não busca.
É porque tem gente que quer, tipo assim, ó, eu vou fazer a receita para Deus fazer as coisas para mim. Então, isso é outro problema. Por quê? Isso não é relacionamento, você está tentando manipular Deus. Cara, não tem como manipular a mente de Deus. Você não engana ele. Entendeu? Então eu vou fazer o passo 1. Então é como se fosse a feitiçaria. Vou jogar pó de pirim-pim-pim, orelha de sapo, e não sei o que. Aí vai chegar lá e virar a minha poção do amor. Entendeu? Não! Não tenta fazer isso. Não tenta buscar padrão. O Deus é relacionamento. Entendeu? É amizade, é amor. Sabe? Você começa a aprender o que ele gosta e você agrada ele com o que ele gosta. Você começa a aprender o que ele não gosta e você deixa de fazer por amor a ele. Não para ganhar coisas. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Eu também, como na idade do João, ou quando eu estava começando, eu tinha muito essa questão. Puxa, então eu aprender a receita e se eu fizer isso, segue o passo tal, pô, não deu certo. E, moça, eu fiz alguma coisa errada. E o religioso sempre vindo, pô, o que eu fiz errado? Aí eu começo a procurar, refazer os passos e volto. Ou seja, eu estou tentando manipular Deus. Gente, nunca vai dar certo. Porque a mente de Deus é uma mente super poderosa, muito superior à nossa, gente. Não dá para ganhar de xadrez em Deus. Entendeu? E, pastora, desculpa. Vamos lá. Amém. Eu quero deixar para vocês, eu creio que dona de casa que vai fazer almoço hoje, talvez aqui só a irmã Isabel, irmã Lu, né? E eu, entre aspas. Para vocês lerem Hebreus 11. Eu quero que vocês leiam ainda hoje Hebreus 11, o capítulo todo. Eu sei que a gente tem um projeto do Infraestrutura, mas vocês vão abrir, né, esse espaço para ler Hebreus 11 ainda hoje, porque nessa passagem de Hebreus 11 nós vamos ver o que a palavra de Deus falou e o que ela fala acerca da natureza da fé e os exemplos de fé que tiveram os nossos no passado, o patriarca, e lá no versículo 39, ele diz o seguinte: ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisas superiores a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a gente não vamos esboçar sobre isso, mas eu quero que vocês leiam Hebreus 11, o capítulo todo, para que vocês possam amadurecer a respeito da fé e a respeito daquilo que a gente aprendeu, dessa certeza, desse passo que a gente precisa dar, além dos nossos olhos, além, né, do outro lado da rua. Você precisa dar um passo de fé, uma atitude de confiança, uma atitude de coragem, para que o milagre de Deus venha realizar na sua vida. Então, nós vamos fechar aqui, semana que vem a gente continua, e que Deus abençoe a sua vida. Feche os seus olhos, né? Por favor, nesta manhã a gente vai falar mais, né, a respeito dessa passagem de João 6, e que o Senhor nos dê direção para cada passo que nós devemos seguir. Amado Deus, nós te agradecemos e te louvamos pelo privilégio de estarmos juntos hoje, nesta manhã, aprendendo a respeito da sua palavra. Muito obrigada, Deus, pela vida de cada pessoa que está presente neste dia. Obrigado, Pai, pelas pessoas que estão em casa. Em nome de Jesus, nós pedimos o Espírito Santo para saciar a nossa sede, a nossa fome de Deus, para abrir os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos ver além, Deus, das nossas forças, além dos nossos olhos, além da nossa natureza humana, mas ver que o Senhor é o pão da vida, o alimento que nós precisamos para a nossa vida, tanto aqui nessa terra como na vida eterna. Pai querido, em nome de Jesus, abra os nossos olhos e nos dê, Senhor, a cosmovisão da vontade do Senhor para as nossas vidas. E ativa, Senhor, a nossa fé, para que nós possamos praticar a palavra de Deus, para que nós possamos praticar aquilo que o Senhor nos ensinou. Deus amado, em nome de Jesus, que a nossa vida seja um exercício da palavra de Deus. Que o nosso viver diário, Pai, seja um exercício daquilo que o Senhor tem nos ensinado cada dia. Deus, abençoa a sua igreja, abençoe os teus filhos, abençoe, Deus, a tua casa, abençoe a nossa família, Pai, os nossos familiares, abençoe, Deus, aqueles que nós amamos, Pai, que ainda não tiveram o privilégio, não conheceram, não foram impactados, Pai, com essa palavra viva do Senhor. Em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz em oração em favor dos nossos, Pai, em
favor da nossa parentela, em favor, Deus, dos nossos entes queridos, para que eles também tenham a oportunidade, Pai, de serem alimentados dessa porção especial do Senhor, dessa porção, Pai, que todos nós precisamos para ter a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pai, obrigada por esse dia, obrigada pela vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada, Deus, pelo privilégio de fazer parte da presença, da palavra, de fazer parte, Deus, dessa igreja e dessa comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo alimento que o Senhor nos deu hoje, pelo pão nosso de cada dia, tanto na forma física como na forma espiritual. Nós somos gratos a Ti, Eterno, pelo Teu amor incondicional dispensado a cada um de nós. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém? E amém. Lucas tem versículo? Por favor.